Quando eu desci ali perto do consulado norte-americano no Rio, chovia, irmãos, e o último emissário de Satanás estava tomando conta dos carros. Quando eu estacionei e disse assim, é pro visto no consulado? Eu falei, sexta-feira fica vazio, eles sempre negam. Eu falei, mas no nome de Jesus Cristo, não vai negar. Aí, quando nós entramos, irmãos, para resumir, o rapaz virou para mim, depois de algumas perguntas, disse assim, passa lá atrás e pague a taxa do correio para receber o passaporte. Falei, obrigado. Dei as minhas costas. A minha mãe querendo saber o que aconteceu. Eu digo, só me acompanha, mãe. Só me acompanha, porque se tu for passar mal, é melhor que passe lá fora, porque aqui vem comigo. Irmãos, depois de 12 anos, o versículo que Deus me deu está no livro de Cantares de Salomão, capítulo 2, versículos 11 e 12. A palavra do Senhor diz que, porque eis que o inverno passou e a chuva já cessou, as flores começam a nascer e o tempo de cantar chegou. Chegou para mim, na semana passada. Eu estava chegando com a minha esposa e com a minha mãe em solo americano. Eu falei, engraçado, tu nunca botou o pé num avião para ir em São Paulo, ali pertinho do Rio, e quando bota é para chegar nos Estados Unidos. Aleluia. Chegou para mim e vai chegar para você também. Amém. Se Deus que nós servimos não tem filhos especiais, se fez na minha vida, vai fazer na tua, vai fazer na tua família, vai fazer no teu matrimônio, vai fazer na tua história, porque Ele não tem filhos prediletos. Abriu a porta para mim, vai abrir porta para você, porque o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, não é Deus que abre portas fechadas, é Deus que abre portas onde não tem nem parede. Ele abre, Ele abre. Ele abre, se for para abençoar o seu povo, Ele abre. Então fica mais um tempo aí nessa terra de sequidão. Aguenta firme, aguenta firme. Meu pai costumava dizer, não está na Bíblia, tá? Isso era do meu pai. Meu filho, bom cabrito não berra. Aguenta firme, porque o tempo de cantar vai chegar. Uma hora a chuva vai cessar, uma hora o inverno vai passar. Pode ser que o inverno seja muito longo. Ah, pastor, aqui às vezes são 9 meses de frio, mas no 10º mês começa a esquentar. Vai esquentar para você, vai esquentar para a tua vida. As flores começarão a nascer. E aí, quem riu dos dias nublados, quem riu do tempo de deserto, quem riu do tempo de sequidão, quem questionou o teu Deus, quem perguntou o que foi que você veio fazer aqui, vai ter que se abaixar para sentir o teu perfume, porque vai florescer. E quando você florescer, quando a tua vitória chegar, eles vão ter que te reverenciar. E você vai cantar todos esses dias. Eu tenho feito pequenos filmes com a minha máquina, e não importa o filme que eu faço, eu termino dizendo, o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Fica um pouco de tempo aí, um pouco mais de tempo. Versículo 3 da palavra do Senhor diz assim, olha, multiplicaria a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Sabe o que Deus fez com Isaac no tempo da sequidão? Pegou a promessa que tinha feito a Abraão, e aqui ele vai dizer, agora não é mais com teu pai, agora eu tenho um compromisso direto contigo. Até agora você estava debaixo da bênção do teu pai, mas a partir de hoje, do tempo da dificuldade, eu estou fazendo uma aliança diretamente com vocês. Hoje eu estou fazendo um pacto de fidelidade. E nós já louvamos a Deus aqui, dizendo que Ele é fiel, e Ele é. E Ele diz na sua palavra, quando Paulo escreve a Timóteo, que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel. É aqui nessa terra de dificuldade que Ele aparece para Isaac e confirma. E Ele vai dizer, versículo de número 5, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Vale a pena obedecer. Obedeça. Eu tenho dito para a minha família, que está aqui nos Estados Unidos, e sempre que eu posso para as pessoas no Brasil, que uma das coisas que me encantam nessa nação é que as pessoas obedecem às leis, sobretudo as leis do trânsito.
elas procuram fazer aquilo que tem que ser feito. Lógico, sempre tem alguém que dá uma escapulida, mas numa nação como essa, as pessoas andam de forma ordeira. Sabe, queridos, as leis e a rotina existem para dar forma à nossa vida. Às vezes nós queremos quebrar a rotina. Eu e você sem rotina não iremos a lugar algum. Sem as leis nós estaremos fadados ao fracasso. Se Deus te mandou, você pode até não gostar, mas obedeça. Vai ser bom para você. Quando eu era moleque, alguém que diga, isso é mentira, que eu nunca deixei de ser moleque. Quando eu era guri, miúdo, eu tive uma hepatite. Irmãos, só depois de velho que eu voltei a tomar uma sopa de ervilha. Porque durante 3 meses eu tomava sopa de ervilha sem sal todos os dias. Filho, eu quase fui batizado. De tanto reclamar, eu vi a hora que eu ia ser batizado com o Espírito Santo. Eu disse, bom, eu não aguento mais ou é sopa de ervilha sem sal ou nada. Sopa de ervilha sem sal. Eu não queria, mas naquele momento foi alguma coisa que ajudou a me levantar da cama. Foram 3 meses de cama. Eu poderia ter morrido se Deus não estendesse a sua mão. E se não fosse aquela sopa de ervilha sem sal. O dia que eu consegui comer um pouquinho de arroz com carne moída, eu queria correr em volta da casa, mas não podia ainda sair da cama. Talvez não esteja muito gostoso aquilo que você está comendo, mas obedeça. Talvez o cálice esteja amargo, mas faz um favor. Bebe até o fim, porque só está faltando um pouquinho. Quando ele esvaziar, vai chegar o tempo de você cantar. Vamos até o fim. Obedeça ao Senhor. Aleluia. Diz a palavra que Isaac habitou em Gerar. Versículo 12. Que Isaac semeou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Ele acreditou, ele investiu e ele semeou em tempo de crise. Ontem eu dizia para Ricardo e para pastor Gelson que uma ótima oportunidade para se investir é no momento de dificuldade. Em tempo de crise é muito bom você investir, porque o produto daquilo que você investe em tempo de crise sempre é surpreendente. Num ano em que ninguém colheu nada, num ano em que as maiores autoridades provavelmente não conseguiram colher nada, Isaac recolheu 100 vezes mais. Não porque tinha semente escolhida, nem porque tinha uma mão calibrada. Não porque a terra dele era melhor, mas porque a bênção do Senhor estava sobre a vida dele. É a importância da obediência. Eu aprendi uma outra coisa com essa palavra, que as sementes plantadas em tempo de crise, elas costumam florescer rapidamente. A palavra disse que foi naquele mesmo ano. Tem coisa que você planta para o final da tua vida. Outras você planta para deixar para a tua posteridade. Existem árvores como a palmeira real, nós temos muito no Brasil, que elas levam 60 anos para atingir o seu tamanho máximo. Se você não plantar ela quando você for pequenininho, você não vai ver ela chegar até o final. Mas depois de plantada, ela vai durar alguns séculos. Ou seja, é algo que você vai plantar para os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as gerações vindouras. Mas quando nós plantamos em tempo de crise, normalmente nós colhemos muito rápido. Isaac colheu porque ele semeou em tempo de crise e ele obedeceu. Entenda uma coisa, não adianta tentar fugir da crise, porque uma hora ela te alcança. Fique debaixo da obediência do Senhor e plante em solo infértil, porque a bênção de Deus vai trazer frutificação para onde você estiver. As pessoas vão ver que aonde você está plantado é uma terra diferente, porque a bênção de Deus na tua vida, ela vai fazer toda a diferença. Agora, eu quero avançar um pouquinho nesse capítulo e ir um pouco ali para o versículo de número 18, por ali, 19, diz a palavra que tornou Isaac, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac. Ouça uma coisa.